Passaremos agora a palavra à doutora Manu Romancini, professora universitária de graduação e pós-graduação em Direito, mestre em Ciências Jurídicas pela Unicesumar, Maringá, Paraná, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Maringá, Paraná, diretora da Associação Brasileira de Advogados no Paraná, que irá palestrar sobre desmistificando a advocacia empresarial. Bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer aí a minha querida colega e amiga, doutora Rose, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. E como o apresentador falou, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a advocacia empresarial com vocês. Principalmente para você, estudante de direito, que ainda não sabe o que fazer, não sabe qual área seguir, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha área, né, que é o direito empresarial, e tentar dar umas dicas aí para vocês, para vocês verificarem se identificam com essa área, se gostam ou não, algumas dificuldades, algumas vantagens, um pouco do dia a dia. Então vai ser um bate-papo aqui, tá? Como eles falaram, né? Eu sou professora também, além disso, né? Sou advogada na área empresarial e na área internacional, né? Então juntei ali a parte internacional com o empresarial, trabalhando tanto no direito empresarial nacional como também na área do comércio internacional, certo? Então, vamos lá. Gostaria de começar então contando uma historinha para vocês, que é justamente como que foi o meu exame de ordem. A doutora Rose acabou de dizer aí para vocês como que surgiu, né, em 94, então nós tivemos a primeira prova de exame de ordem. Então eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha prova para vocês. Eu fiz a minha prova no quinto ano, estava em abril do quinto ano, foi a primeira prova que eu fiz, eu passei já. E o que eu queria falar para vocês? Que o meu estágio foi crucial para que eu pudesse passar nessa prova. Por quê? Porque eu trabalhei no Juizado Especial Cível como estagiária durante uns 2 anos, se eu não me engano. E quando eu me deparei com a minha prova, foi exatamente um caso de direito do consumidor que eu via diversas vezes no meu dia a dia lá naquele estágio. Então, assim, eu sempre fui uma aluna muito aplicada, eu adorava fazer direito, eu sempre quis fazer direito na minha vida, mas o estágio foi fundamental para que eu conseguisse o êxito nessa prova. Então, eu queria deixar já aí uma dica para vocês: quem não faz estágio, corre e faz estágio, porque eu queria muito ser juíza. Fui fazer estágio no juizado como conciliadora, praticamente uma juíza ali, né? Fazendo conciliação entre as partes, tentando chegar num acordo. E aí o que aconteceu? Descobri que eu não gostava daquilo ali, que eu queria estar do outro lado da mesa. Então, gente, façam estágio, façam diversos estágios variados para que vocês consigam identificar o que vocês gostam, o que vocês não gostam, né? Mas essa historinha era só para a gente contextualizar e se conhecer um pouquinho melhor, tá? Então, o que eu queria falar para vocês, por que eu escolhi essa área, né, do direito empresarial? Estou à frente da Comissão de Direito Empresarial lá na OAB, aqui em Maringá, a área que eu sempre trabalhei, né? Então, por que eu escolhi essa área? Em primeiro lugar, porque os meus pais são empresários. Então, eu sempre vivi num meio em que o dia a dia empresarial era o meu dia a dia, né? Eu trabalhei de caixa na lotérica do meu pai, eu trabalhei fazendo financeiro de uma loja de material de construção que a gente tinha. Então, sempre foi o meu dia a dia trabalhar com empresa, com compra, venda, funcionário, margem de lucro. Então, eu sempre estive inserida nesse ambiente, né? Então, como que aconteceu a minha vida na advocacia? Então, logo no início, eu fui chamada, quando eu me formei, para ser sócia de 2 professores meus, num escritório de direito empresarial.
Então, foi quando eu comecei. Mas ali, claro, quando a gente está começando a nossa carreira, a gente não está numa posição exatamente de escolher todos os nossos clientes. Não, eu só vou atender empresarial porque é a minha área, porque é o que eu gosto. Não é bem assim, né, gente? Vamos ser bem realistas. Então, claro que eu trabalhei em outras áreas, eu trabalhei com direito do consumidor muito, com direito empresarial, comecei ali ver contrato social, né? Trabalhei também com algumas trabalhistas no começo da carreira, que eu detesto, me desculpem aí os advogados trabalhistas, mas eu não levo jeito para isso, né? Trabalhei também com. Comecei a colocar o internacional no meio também, porque como eu fiz uma outra faculdade, que é de secretariado executivo trilingue, e já morei na Inglaterra, já morei na Itália. Então, sempre fui apaixonada por outras culturas, por outras línguas. Então, isso acabou me levando a misturar aí o direito empresarial com o direito internacional. Tá? Então, assim, eu queria dizer para vocês que no começo da carreira, não, essa é a minha história, gente, não é a história de vocês. Eu tô contando aqui um pouco para que vocês possam se inspirar. Não quer dizer que, eu não tenho nenhum pai empresário, como que eu vou me dar bem no direito empresarial? Isso não tem nada a ver, eu tô falando isso da minha história. Então você pode ter sido empregado a vida inteira, mas você ter uma mente empreendedora, né? Ou você verificar todos os aspectos ali da relação de trabalho, ou você gostar muito de contratos. Então, identifique no seu dia a dia qual é a matéria que você se identifica, qual é a área que você gosta. Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer assim, o pessoal do penal não se mistura com o pessoal do civil, que não se mistura com o pessoal de trabalhista. Então, o aluno ele tem sempre uma paixão, né, quando ele está na faculdade. Ou ele tende mais para o civil, ou ele tende mais para o penal, ou ele tende mais para o trabalhista. Dificilmente alguém faça penal e civil junto, ou trabalhista e penal. Muito difícil, assim, com o passar do tempo, a gente vai se especializando, a gente vai ficando mais na área que a gente gosta. Claro que, sem falar que no começo, como eu disse, é necessário que você faça outras áreas, né? Porque não tem como você já sair escolhendo no começo. Só um minutinho, gente, que eu tô sem bateria aqui, vou pedir para buscar o carregador. Desculpa, gente, eu tava numa outra conferência aqui e acabei ficando quase sem bateria. Mas enfim, como eu dizia, no começo da sua carreira, você vai ter que fazer outras coisas, porque você precisa sobreviver. Se você vai sobreviver da advocacia, no Brasil nós temos mais advogados no Brasil do que no resto do mundo inteiro junto. Então vejam o mercado de trabalho que vocês estão enfrentando, né, que vocês irão enfrentar. E parabenizar já, inclusive, vocês que estão aqui no Cocaju, vendo esse congresso de orientação jurídica, parabenizar a doutora Rose por essa iniciativa, porque a gente sabe que no começo é muito difícil a gente escolher para que lado a gente vai, para o que a gente vai fazer, como que a gente vai se virar, que área que a gente vai gostar mais. Então, é muito importante que vocês saibam disso, que tudo bem vocês atuarem em outras áreas que não é a área que vocês escolheram no começo. E outra, também é importante vocês saberem que não adianta vocês amarem penal na faculdade e vocês não se imaginarem numa delegacia, não se imaginarem falando com um preso. Por quê? Porque esse vai ser o seu dia a dia. Você precisa escolher algo que você goste, que você se veja fazendo, né? E o direito empresarial sempre foi isso para mim. Foi algo que eu gostava. Eu sempre gostava. Obrigada. O do computador tá lá no quarto. Desculpa, gente. Bom, então, o direito empresarial sempre foi área para mim. Eu sempre soube que eu queria ajudar os empresários. Eu sempre soube que eu queria fazer contratos que eles pudessem estar protegidos, que eles pudessem melhorar o desempenho deles, né? Que eles pudessem ter um acordo de sócios, por exemplo, que eles colocassem no papel aquilo que eles combinaram entre os sócios,
Então, são inovações que, como eu via os meus pais sofrendo com esse tipo de coisa, eu queria evitar que os empresários que fossem meus clientes tivessem esse tipo de problema. Então, eu sempre fui apaixonada por essa área. Então, eu sou meio suspeita até para falar, tá, gente? Mas o que eu queria falar para vocês, né? Já que tô falando num apanhado geral aqui de várias escolhas e como a gente faz para identificar a área. Só um minutinho, gente. Agora temos bateria. Desculpa. Mas falando especificamente aqui do direito empresarial, o que eu queria falar para vocês? Sobre as vantagens da advocacia empresarial. As vantagens, gente, eu julgo como uma grande vantagem a remuneração, tá? Então, assim, por quê? Porque você pode fazer, por exemplo, um contrato mensal com a empresa. Tomem cuidado, tá, com contrato mensal. Uma dica que eu dou para vocês aqui é justamente faça um contrato termômetro, né, que a gente fala. Faça um contrato por uns 6 meses, por um valor fixo, para ver se vale a pena todo aquele trabalho, porque às vezes a empresa ela não identifica qual é a necessidade dela. A empresa fala, eu preciso que você faça uns contratos aqui, veja não sei o que, veja não sei o que lá. Só que a gente, como profissional capacitado, que vai no dia a dia da empresa identificar quais problemas jurídicos essa empresa precisa de ajuda. Então, na verdade, a empresa ela nunca sabe a real demanda dela. Então, façam um contrato de uns 6 meses, teste, assim, para vocês verem se aquele valor é suficiente para toda a quantidade de trabalho que aquela empresa vai proporcionar para você, tá? Uma outra vantagem que eu vejo é que essa área é bem remunerada, tá? Ela é muito bem remunerada. Se a gente pegar, por exemplo, a tabela da OAB, não sei se vocês sabem, mas a OAB ela tem uma tabela que coloca o preço mínimo de que você pode cobrar de um serviço. E por que ela faz isso? Para tentar igualar, para não desvalorizar a advocacia, né? Para o contrário disso, tentar criar um padrão de cobrança para que seja um mínimo de dignidade do advogado, de honorário seja garantido. Claro que nem sempre todo mundo segue essa tabela, mas isso é uma infração ética, né? A gente precisa seguir a tabela mínima, tá? Então ali tem o valor mínimo que você pode cobrar, tá? Então, assim, se você pegar a tabela da OAB e você olhar lá um contrato empresarial, você vai ver que não se pode cobrar menos de R$ 2.200. Se eu não me engano, tá por aí. Então, o que acontece? Para você fazer um contrato, claro que eu atuo na área empresarial, então faço contratos há 10 anos, né? Então, mas claro que quando você vai começar a atuar fazendo contratos, é uma área difícil, porque não é você pegar um modelinho do Google e você preencher as partes. É você realmente pensar em cláusulas específicas para aquela situação, conversar com o seu cliente, identificar qual é a relação jurídica, quais as condições, quais as obrigações de cada parte e transformar aquilo num serviço, como se chama? Personalizado para a empresa. Porque se a empresa quisesse um contratinho do Google, ela ia entrar lá no Google, digitar modelo de contrato de não sei o que e pegar aquilo lá. Aquilo ali não tem garantia jurídica, mas o nosso serviço a gente tem que garantir. Porque se lá na frente der problema, o cliente vai cobrar de você. O cliente vai achar que você é um advogado ruim. Então, assim, mas o que eu queria dizer com tudo isso? Tá, no começo pode ser difícil, mas depois que você cria ali uma certa como chama? Experiência nisso, né? Acumula bagagem, você vai fazer um contrato desse em 2, 3 horas e você vai ganhar R$ 2.200 por isso, né? Então é uma área muito bem remunerada, tá? A área empresarial também é bacana porque no Brasil existem mais de 6,4 milhões de estabelecimentos comerciais,
tá? Desse total, 99% são micro e pequenas empresas. Então, as micro e pequenas empresas são grandes clientes, tá? Porque você acaba ganhando a confiança deles e aí você pode ir para outras áreas, né? Hoje nós temos um escritório em Maringá, no Paraná, que se chama F.A. Romancini, no qual eu sou sócia e mais um advogado, Dr. Rodrigo Fregonês, e nós começamos com advocacia empresarial. E aí os nossos clientes foram precisando de outros serviços, de bancário, de consumidor, de trabalhista, da área da saúde, enfim, de LGPD, adequação. Então a gente foi agregando ali outras áreas dentro da advocacia empresarial. Porque o que a gente identifica na advocacia empresarial? Ela é uma parte do cível, certo? Ela é uma parte da área cível, mas é cível, né? Se você for ver ali numa forma bem genericamente falando, ela é uma advocacia cível, né? Então você acaba por abarcar outras áreas relacionadas no direito empresarial, porque o seu cliente vai criando confiança em você, e aí você a empresa vira mensalista, aí você tira dúvidas, faz uma advocacia consultiva, né? É importante também diferenciar isso, né? Vocês podem, no direito empresarial, atuar muito com a advocacia consultiva, né? Que seria aconselhando ali o RH, o gestor da empresa, qual a melhor decisão tomar. Agora, na pandemia, a gente teve muita demanda consultiva, no sentido de se poderia suspender o contrato de trabalho, não poderia, banco de hora negativo, todas essas MPs que vieram aí da presidência, modificando as regras para as empresas, todos esses decretos municipais atribuindo horários diferenciados para funcionamento do comércio. Então, tudo isso, o empresário ligava para a gente: olha, Malu, aconteceu isso daqui, o que eu faço? Posso abrir? Tenho que fechar mesmo? Qual é o risco que eu corro? Então, isso é uma advocacia empresarial consultiva, que também é possível ser feita. Isso também é um campo imenso de trabalho, tá? Então, essas são algumas vantagens que eu listei aqui, tá? Para conversar um pouquinho com vocês. Mas claro que, né, não são só vantagens, né? A gente tem também desvantagens, né? E assim, eu fiquei pensando muito, sabe, quando conversei com a doutora Rose sobre essa palestra, pensando em desvantagens. Mas assim, sinceramente, o que eu encontrei de desvantagens é que, assim, todo mundo fala: eu começa lá, vou fazer advocacia empresarial, que é fácil. Vou fazer cobrança para a empresa, vou fazer contrato. Só que não é assim tão simples, né? Claro que isso vai diferenciar um bom profissional de um profissional com menos experiência, ou de um profissional que não tem responsabilidade, né? Mas o que eu encontrei de desvantagens é que a gente está encarando um mercado de trabalho muito inchado, né? A gente tem muitos advogados. E como a área empresarial é uma área cível, mais geral, então muitas pessoas acabam indo para essa área. Mas, ao mesmo tempo, é difícil você encontrar um profissional que é especializado nessa área, que sabe falar sobre um contrato empresarial de franquia, um contrato de representação comercial. Então, assim, são todos contratos inerentes à atividade econômica, né? Então, a gente vai encarar ali uma área com muitos advogados, mas que muitas vezes não tem especialidade, o que tem são mais gerais, assim, né? Então, o que a gente tem que encarar isso como desvantagem? Tem, né? Mas também pode ser uma vantagem, porque se você se diferenciar, se você se especializar, você vai atrair mais clientes, né? Se você fizer um atendimento diferenciado. Então, aqui em Maringá, para vocês terem ideia, são mais de 5.000 advogados atuantes. Nós temos aí uma cidade de quase 400.000 habitantes. Mas, então, vejam só, é muito advogado. Mas, a gente tá lá, o nosso escritório tá lá, a gente tem muitos clientes. Então, tem espaço para todo mundo. Mas você precisa o quê? Se diferenciar,
Por quê? Tem muitos advogados por aí. Como que você vai fazer com que o seu cliente escolha você e não o Zé aqui da porta do lado do meu escritório? Como que você vai fazer isso? É isso que você tem que pensar, né? E eu te dou algumas dicas. Por exemplo, lá no nosso escritório, a gente tem uma característica muito forte que é a transparência e a agilidade. Isso foi extraído de várias avaliações com clientes, então a gente traz isso muito forte na nossa essência, né? E o que seria isso? A gente estipulou como regimento interno lá que não se pode, por exemplo, responder um cliente com mais de 48 horas. Então, se o cliente ligou, se o cliente mandou mensagem, mandou WhatsApp, mandou e-mail para saber do processo, para saber de alguma coisa que está em andamento com a gente, tem que ser respondida em no máximo 2 dias. Isso é muito diferencial, tá, gente? Por quê? Porque as pessoas não respondem. A maior reclamação que os clientes têm de advogados é: ai, meu advogado não me responde. Ai, eu não sei o que está acontecendo com o meu processo. Ai, eu mandei um contrato para ele fazer, até agora não veio. Ai, eu mandei uma ação lá e até agora ele não protocolou. Já faz 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, gente, prestem atenção nisso. Vejam bem a situação atual do mundo, onde você aprende coisas na velocidade da luz, onde a gente é bombardeado por informações o tempo todo, onde o WhatsApp veio para facilitar e para trazer muita aflição para a nossa vida também, porque todo mundo te encontra a qualquer minuto. Então, vejam as necessidades dessa sociedade imediatista que a gente está vivendo. Então, se você acha que não é importante responder o seu cliente rápido, sinto muito. Você vai ser mais um no meio da multidão, tá? Então, eu tô falando isso aqui para vocês, gente, de uma forma assim bem tranquila e bem real mesmo, choque de realidade. Qual vai ser o seu diferencial? Tem inúmeros advogados que trabalham na advocacia empresarial, mas você sabe o que é um acordo de sócios? Você sabe o que é um contrato de veste? Você está inteirado da LGPD, da proteção de dados, que todos os contratos têm que ter uma cláusula de proteção de dados agora? Isso é um produto para você oferecer para a empresa. Você tem que chegar para a empresa e dizer: olha, você já está adaptado? Você já informou seus funcionários que você coleta os dados deles? O que você faz com os dados deles? Isso tudo, gente, é diferencial. É diferencial. E você tem que se diferenciar, porque esse mercado é maravilhoso, tem espaço para todo mundo, mas não tem espaço para mais do mesmo. Isso não tem mesmo. Então, assim, a advocacia empresarial, ela é maravilhosa, pode abarcar tanto o contencioso, que é você entrar com ações para a empresa, você defender a empresas em processos administrativos, no PROCON, por exemplo, ou no judiciário. Pode abarcar a advocacia consultiva, que é aquela que a gente comentou agora há pouco. Pode abarcar a advocacia contratual. Pode abarcar a advocacia societária, que você vai analisar o contrato social da empresa, ver se está de acordo, ver o que você pode moldar, ver questão de sucessão, planejamento sucessório. Muitas empresas, elas acabam não seguindo porque os donos morrem e não tem preparação para os filhos assumirem. Então, planejamento sucessório, o pessoal que gosta da área de família, junta a família com o empresarial para a gente ver como que essa empresa vai sobreviver quando passar de uma geração para outra. Gente, a área empresarial é ampla demais, ela é gigante, assim, e tem muitas vertentes, áreas conectadas, áreas relacionadas. Então, assim, o que eu gostaria de deixar para vocês como uma mensagem é: se vocês gostam da área civil, se identificam com a atividade empresária, claro, esqueci de dizer, né, tributário também, com certeza é uma área muito importante dentro do direito empresarial, né, que traz aí economias de tributos enormes para as empresas.
né? A área do internacional mesmo, que você pode fazer um contrato internacional com uma outra empresa estrangeira, você pode verificar se a exportação e a importação estão feitas da forma correta, se os documentos estão corretos, se não há débitos de invoices em aberto no Banco Central. Então, assim, gente, tem muita coisa dentro da área empresarial, muita coisa mesmo, tá? E o que tá muito forte agora é a LGPD. Então, o que fica minha dica aqui para vocês, o que eu queria passar para vocês é que qualquer área que vocês vão escolher vai ter dificuldades, vai ter vantagens, né? O que vocês precisam saber é vocês têm que saber, olha, eu gosto de tratar com o empresário, eu gosto de conversar, de saber quais são as dificuldades dele, quais são os problemas dele, como que eu posso ajudar ele, porque a nossa profissão, gente, ela é basicamente resolver problema dos outros, tá? Então você tem que escolher um problema que você goste de resolver. Porque se você falar, ai não, detesto ficar conversando com esses empresários, só reclamo que tem que pagar imposto, que tem que pagar funcionário, que não sobra nada para eles. Então, meu filho, sai fora. Falando bem a verdade. Agora, se você fala, não, realmente, eu adoro, eu gosto de estar nesse ambiente, eu gosto de estar na associação comercial, de ter contato com os empresários, eu até inclusive fui presidente do núcleo de consultores empresariais aqui da Assim durante um ano, nós desenvolvemos vários projetos bacanas, sabe? Não é porque você é advogado que você não pode ser um consultor de uma empresa, porque você vai prestar consultoria eventualmente, sendo um advogado empresarial. Então, se você se identifica com essas dificuldades do empresário, com esse dia a dia, você gosta de saber, ai, nossa, como que ele faz a proposta comercial dele? Eu vou arrumar, vou melhorar, vou colocar cláusulas, vou fazer um contrato de compra e venda melhor para ele poder vender a prazo, para ele ficar seguro, vou criar estratégias de garantia. Então, gente, vai em frente. Mas você tem que gostar. A chave do sucesso é você fazer aquilo que você ama. Todo mundo fala isso, mas é a mais pura verdade. E com relação ao dia a dia, as dificuldades que a gente vai ter, se você fizer algo que você gosta, você vai tirar de letra, né? E uma outra coisa que eu queria trazer aqui de dificuldade, né, que eu tava até pensando antes de preparar aqui para vocês essa fala, é o seguinte, vocês têm que lembrar de uma coisa, duas coisas muito importantes. Primeiro, a gente vende serviço. E a diferença, claro, a gente não vende, né? Não é uma atividade mercantil, mas a gente presta serviço. Aquilo que a gente vai entregar para o nosso cliente é um serviço, né? Então, não é uma coisa que você pega, olha, eu tô te vendendo esse celular aqui, pega aqui. Não, você não pega o serviço. Então é difícil vender serviço no começo, porque você tem que, na verdade, vender confiança para o seu cliente. Você não vende um produto que você chega lá na prateleira, pega na mão e leva embora. Você vende serviço, você vende algo intangível, uma coisa que o cliente não vê. Se você fizer o seu trabalho direito, o seu cliente não vai ver o seu serviço, porque não vai dar nada de errado e você não vai mais ter que trabalhar, né? Se você fizer um contrato bem feito e der tudo certo, ele não vai te procurar mais por aquela razão, né? Então, gente, duas coisas importantes: a gente vende serviço, a gente presta serviço, então a gente tem que entender como é isso e criar argumentos para que isso possa ser vendido, né? Que o cliente veja valor nisso, porque ele a gente não dá um produto para ele levar embora, que ele vai lá comprar um copo ou um celular que vai ter uma utilidade. A gente vende serviço, né? A gente presta serviço. E a segunda coisa é que a gente vende confiança. Então, como que aquele cliente vai me escolher e não escolher o Zezinho da esquina? Porque ele confia em mim. Porque assim como o médico cuida da vida da pessoa, a gente cuida da vida financeira, né? Então, eu sempre gosto de comparar, até o meu sócio compara muito a nossa profissão com a medicina. Porque o que vai acontecer? A pessoa vai chegar no nosso escritório, vai passar um tema pra gente, a gente vai fazer um diagnóstico,
né? O médico pede exames, a gente pede o quê? Documentos, né? Então a gente vai analisar o caso, vai passar um diagnóstico e vai passar possíveis soluções, né? Possíveis remédios para aquele problema. Então, isso tem que estar claro na cabeça de vocês, tá? A gente vende confiança. Não é uma prestação de serviço qualquer. O nosso elo com o nosso cliente é de confiança. Por isso, transparência. Porque tem muito advogado que fala assim, eu vou lá falar para o cliente que ele tem que recorrer, porque daí ele vai me pagar mais uma apelação. Mas quando não tem fundamento nenhum para recorrer. Então não façam isso, porque a nossa profissão, o âmbito, todo o plano de fundo da advocacia é a confiança. Então não façam com que o seu cliente não confie em você. Porque um serviço bem feito, ele vai atrair 30 novos clientes, né? E um serviço mal feito vai repelir 100. Então, ainda mais hoje em dia com internet, com Reclame Aqui, com avaliação no Google. Então, assim, tomem cuidado com isso daí, porque o pano de fundo da nossa profissão é a confiança, tá? E para terminar, né, que já deu aí os meus 30 minutinhos de fala com vocês, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Se algo que dessa palestra, se tiver algo que vocês vão lembrar, eu gostaria de que fosse essas duas coisas que eu vou falar agora. Primeiro, 3 coisas, vou adicionar mais uma. Primeiro, escolha uma área que você seja apaixonado, porque você vai fazer com brilho no olho, e isso faz toda a diferença para a sua vida profissional, para o cliente que está vendo você prestar aquele serviço, para a sua vida, para a sua felicidade, né? A gente passa muita parte do nosso tempo trabalhando, então a gente tem que escolher algo que faça a gente feliz. Segundo, se diferencie de alguma forma. A gente tá aí no meio de zilhões de advogados. Qual vai ser o seu diferencial? Você vai responder rápido, você vai ter agilidade, você vai ter transparência, você vai ter um lugar bacana para o seu cliente ficar. Qual vai ser o seu diferencial? São só exemplos, tá, gente? Mas qual vai ser o teu? Você tem que achar o teu. Você tem que ver como você é como profissional e encontrar o seu diferencial. E a terceira é uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: a vida é 10% do que acontece com você e 90% de como você reage a isso. Então, gente, não importa se deu tudo errado. Você pode pegar aquilo ali que deu errado e fazer algo de bom, ou você pode ficar se lamentando porque aquilo deu errado. A escolha é sua, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Primeiro, escolha algo que você se apaixone. Segundo, ache o seu diferencial. E terceiro, faça do limão uma limonada. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada aí a Rose e ao Cocaju por essa oportunidade. Fico à disposição aqui, as minhas redes sociais, @malu_romancini, tá? Podem me achar lá, me mandar mensagem, perguntas, que eu ficarei muito feliz em respondê-los. Obrigado, doutora Malu, desculpa. Muito esclarecedora a sua palestra e com certeza vai trazer excelentes profissionais para esta área no meio jurídico.